A gente, a gente tem hoje também aí um reforço do que a gente já fez com o programa, de quais são nossos objetivos, e no final do nosso horário, ali por 11h30, a gente vai ter uma prática aí com algumas questões que o André vai deixar para a gente. Então, Mike, não sei se você quer dar uma palavrinha aí também. Acho que a gente pode trazendo aqui algumas questões, né? O nosso calendário, que momento que a gente está aqui no programa, nosso objetivo Smart e por aí vai. Deixa eu mudar a câmera para mim aqui. Boa. Eu volto. Acho que vocês estão vendo bem, né? Vamos lá. Fabio, acho que pula um slide para nós. Trazer aqui rapidinho aonde a gente quer chegar com o programa de inovação da Atlas, né? A gente quer transformar aí o processo de cultura de inovação através do trabalho em equipe, né? Conectando aí todos os departamentos. Esse é um dos objetivos desses encontros da comunidade, né? E também gerar resultados sustentáveis que impactem positivamente a jornada de consumidores e colaboradores em tempo definido aí, vamos tentar em 2 anos. Esse é onde a gente quer chegar com o nosso programa, tá? O nosso objetivo Smart, rapidinho. Fabi, mais um. Aqui como a gente já viu várias vezes, o programa tem diversas jornadas, né? E a comunidade de inovação é uma delas. Rodamos nosso mapeamento de desafios, rodamos nosso ranking de startups, fizemos aí a aproximação com algumas startups e agora estamos dando sequência aí, né, vindo logo já o nosso hackathon. Pode passar mais um, tá? Tivemos então aí já praticamente 6 encontros, né? Foram 5 encontros e um Atlas Matchmaking, que foi a aproximação com as startups. E no último, né, foi bem divertido, foi mais uma dinâmica para conhecer aí algumas startups. Nós levamos alguns desafios que nós temos. Acho que foi uma troca de ideia bem legal. Daqui a pouquinho vem o próximo. Fabi, eu quero mostrar para o pessoal o nosso site rapidinho, se você tiver ele aí, conseguir compartilhar. Um minutinho. Para quem nunca acessou, né, atlasonfire.com, lá nesse site a gente tem um pouco sobre o que é o programa, as jornadas do programa. Pode descer, Fabi. Então aqui tem todas as jornadas do programa, tá? Tem um resuminho aí de como que funcionam as coisas. E um pouquinho mais para baixo, nós temos o time de cofacilitadores e um pouquinho do que cada um faz, para todo mundo entender, né? Quem são os cofacilitadores e qual que é o papel dessa turma aí. Então, qualquer coisa que vocês precisarem em relação ao nosso programa, a Comunidade de Inovação Atlas, é esses carinhas que vocês podem chamar. Beleza? Todo mundo se reuniu ali no administrativo para tirar foto. Foi bem legal? Então aí, esses aí são as carinhas do nosso programa. Beleza? Então acessem lá. Se quiser passar, Fabi, rapidinho pelo blog para mostrar também. Tem o nosso vídeo, né? Esse foi o nosso vídeo de lançamento. Ele é grande, ele é bem grande, ele tem acho que 20 minutos. Mas é legal assistir também, para entender um pouquinho aí do contexto da Atlas em relação ao programa e a parceria com o Sebrae. E lá em cima, Fabi, lá em cima, bem lá em cima, tem o nosso blog. Uhum. E aí aqui a gente vai colocar. Mike, você perdeu o som, eu acho. Não estou te ouvindo. Estou me mutando aqui. Ah, Mas foi. Mas continuando no site, então a gente tem a parte do blog, onde a gente tem aí, por enquanto, só 2 posts, né? Mas à medida que vai passando o tempo, a gente vai alimentando. Então, para quem quiser entender um pouco mais como que funciona esse processo que a gente modelou para aproximar a nossa companhia das startups, o processo detalhado está dentro do blog ali, bem certinho como que funciona e qual que é o objetivo. Também tem a definição de startup, e a ideia é usar isso aqui como um canal mesmo para o pessoal conhecer, né,
esses conceitos, esses nomes difíceis aí, matchmaking, Idea Lab, não sei o quê. Então, essa é a ideia do negócio. Esse é online, né? Esse né, Tony? Não. Deixa eu ver. Pare de me mutar aí, Piazada. E temos também ali, Fabi, rapidinho, só para adiantar para o pessoal do nosso hackathon, lá em cima no menu tem eventos também. Então, todos os eventos que a gente for fazer, além desses encontros da comunidade, a gente vai lançar ali dentro. O exemplo é o hackathon, né, que está previsto para outubro, e a gente vai publicando ali também. Beleza? Mas todos vocês vão receber convites na agenda do Outlook lá, bem tranquilo. Então, quem tiver interesse aí vai estar sempre ligado. Beleza? E agora a gente volta para os slides, Fabi. Então, voltando aqui para os slides, tivemos essas algumas fotos dos encontros. Tivemos encontro com o Douglas ali, o Rafael, o Ricardo, também legal. E hoje a gente vai falar com o cara que é dono do chocolate, né? Dono do chocolate não, mas o cara que promove aí os melhores snacks do mundo. Acho que passa mais um, Fabi, vamos ver qual que é. Que é esse cara aí, que é o André Bacelar. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas ele é o cara da Mondelez, que é dono da Milka, da Lacta e assim por diante, né? Clube Social, Trident, House, todos esses queridinhos aí. Então, vamos trocar uma ideia com ele. Ele vai trazer aí uma temática bem legal, que é a inovação e cultura para a transformação, trazendo um pouco aí dos seus desafios lá na Mondelez, como que foi a jornada, né? Vai ser bem legal. Vamos aproveitar o cara aí. E, inclusive, vamos saber se o cara já conectou. O cara já conectou? Ou Não, ainda? ele já chega. Mike, a gente vai adiantar. Tô por aqui já. Ah, o André tá aí. Ô, André, tudo bom? Tudo jóia. Oi, André, bom dia. Dia. E a Fabi? Vamos Olha lá. Ó. e Falou. agradecer ao André. Alô? Ixi, mudou. Nos escuta, André? Escuto sim. Bom dia. Obrigado por vir aqui com a gente. Perguntar aí se o Mike apresentou direitinho, né? Falou de algumas marcas queridinhas aí que a gente tem no dia a dia. É um prazer te receber, muito contente aí de poder compartilhar um pouco da história aí que você vive na Mondelez. Eu acho que aqui na Atlas a gente tem um trabalho muito forte que o Mike estava apresentando, de trabalhar a cultura de inovação, né, de trabalhar empoderamento das pessoas para a inovação, e isso passa muito aí, talvez aí por algumas experiências que você tenha trazido, tenha tido. Então, a gente já vai adiantar aí o papo para você. Aqui, André, já passaram aqui o Carlos Camargo com a 3M, já passou o Ricardo Lanzuolo com a Forecast, a gente teve o Douglas aqui falando muito sobre gestão 3.0 de cabeça, né? Como comentei contigo no último encontro, a gente teve o nosso primeiro matchmaking com startups, foi também bem legal, e a gente já teve um papo também com o ecossistema regional de inovação do sudoeste do Paraná, onde tiveram ali alguns líderes desse ecossistema que foram se conectar com a Atlas, né? Ali do ladinho, ali os vizinhos ali da fábrica da Atlas. Então, assim, prazer te receber, André. Vou passar aí para você a voz aí, se quiser testar tua câmera, tua apresentação, fica à vontade de colocar na tela para a gente e a gente começar já o papo contigo. Claro, vamos lá. Estamos te vendo, ouvindo. Vamos compartilhar aqui. Me avise se estiverem vendo. Boa. Tá na tela, André. Na tela? Certinho. Boa. Então, eu não vejo vocês, tá? Mas qualquer coisa, vocês me avisam. Fica tranquilo. Pessoal, um grande prazer estar aqui colaborando com vocês. Eu acho que o Marcos trouxe aí todo esse... Me apresentou, falou da jornada que vocês estão começando. E eu quero trazer um pouquinho aqui sobre inovação e a cultura para que isso aconteça.
né? Então, não é uma iniciativa, não é um projeto, não é um programa, é uma jornada, né? Uma jornada que envolve pessoas, envolve sistemas, né? Envolve muito aprendizado, tá? Então, um grande prazer estar aqui com todos vocês. E a ideia aqui, passar essa jornada, né, da Mondelez e como a gente, da onde a gente começou e onde a gente está hoje, né? E também, no final, né, acho que é muito relevante e é engrandecedor a troca de experiências, as perguntas. Então, peço que vocês participem, né? Que estejam presentes aí para que a gente consiga atingir e impactar vocês para a inovação. Bom, quem é o André? Então, eu sou natural de Curitiba, tenho 22 anos de Mondelez, né? Hoje ocupo o cargo de líder de inovação na área de tecnologia. Sou um grande entusiasta, gosto muito da colaboração, então eu gosto muito de ajudar, como eu fui ajudado no princípio, né? Gosto muito de mentorar, de empoderar as pessoas, de provocar as pessoas perante a inovação, né? Gosto muito do conceito de inovação aberta, transformação digital e indústria 4.0. Então, eu acho que, resumindo, né, eu sou um grande compartilhopata. Acho que o Marcos apresentou aí, né? Gosto muito dessa interação, de conhecer, da diversidade de opiniões, de ponto de vista, né? E principalmente foco no consumidor, seja ele o nosso cliente, seja o nosso consumidor final, ou seja outras áreas, né? Então eu gosto muito dessa colaboração, tá? Então eu vou começar aqui o conceito e vou trazer aqui a questão de ideias. Então, a gente hoje tem, né, essa diversidade, essa pluralidade de ideias, de pensamentos, né, de culturas, de todos os pontos aí que a gente aborda, seja dentro da organização, seja dentro da área comercial, seja dentro da área de manufatura, né? E por que eu quero trazer aqui o conceito de inovação fechada e inovação aberta? Tá? Por quê? Porque nós, como Mondelez, e acredito que vocês também, têm uma área de inovação interna, fechada, né, que eu quero dizer, interna, na nossa organização, muito forte, né? Onde a gente tem aí as pesquisas, né, a expertise dos nossos funcionários para fazer os melhores produtos. E a gente, no começo dessa jornada, a gente era muito focado em desenvolvimento de novos produtos. Então, inovação para nós era desenvolver uma embalagem que durasse, que fizesse com que o chocolate ficasse mais macio, mais crocante, ou preservasse as características dele, né? Então, todo esse processo era super bom, né? Tinha uma expertise gigantesca, que a gente fazia muito bem e faz muito bem. Só que, quando a gente traz a inovação aberta, né, a gente traz outros agentes colaborativos. Podem ser universidades, pode ser startups, pode ser parceiros, pode ser vários recursos que tem aí, né, como outros conhecimentos, outras ferramentas. E aqui eu vou citar um exemplo muito forte que nos fez acordar para esse tipo de interação. Então, a gente gostaria de fazer um produto em wafer, né, que fosse em formatos diversos. Podia ser triângulos, podia ser círculos, podia ser quadrados, né, retângulos, hexágonos, enfim. E a gente foi para um fornecedor nosso, né, e falou assim, a gente precisa fazer esse tipo de formato em wafer. Vocês conseguem nos ajudar? E a gente está com um prazo muito apertado, né, para fazer o lançamento desse produto. Vocês conseguem entregar para a gente em aproximadamente 6 meses? Aí ele virou para a gente e falou assim, consigo, amanhã. Né? Eu falei, mas como? Não, é que a gente já tem esse formato faz 3 anos. Eu falei, mas como assim? Né? A gente não sabia? É claro, vocês nunca estavam dispostos a escutar. Então, isso foi um exemplo claro de como a gente era ruim em conexão, ruim em colaboração com o ambiente externo. A gente era muito fechado.
né? Então, propriedade intelectual muito forte, um departamento de pesquisa e desenvolvimento muito fechado, né? E quando a gente foi falar com ele, teve essa interação, nos despertou esse conceito de inovação aberta, como a gente pode colaborar, escutar mais, entender mais, como a gente pode unir esforços para que, no final do dia, a gente tenha melhores produtos que sejam lançados um tempo mais curto, né? Que seja num formato ágil para que a gente entregue realmente o valor para os nossos consumidores. Tá joia? Bom, e aqui trazendo também um conceito, um exemplo, né? Muito forte, que não sei se todos conhecem, né? Mas quando a gente fala de Tesla, SpaceX, né? Foco no consumidor, foco na conveniência que eles conquistaram, né? Imediato a gente remete, né, ao Elon Musk. E aí, 2 exemplos. Oi? Tá. 2 exemplos, da Tesla e da SpaceX, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Tesla, né, ela tinha um problema muito grande, porque eles não eram experts em fazer as baterias para os carros. Então, o que aconteceu? Eles se bateram, gastaram muito dinheiro, né? E chegaram à conclusão que eles tinham que procurar parceiros para que contribuíssem com essa solução. E foi aí que eles acharam a Panasonic. Então, a Panasonic hoje é a número 1 em fabricação de baterias e tem o grande parceiro Tesla, né, para fazer isso acontecer. A SpaceX também. Então, a SpaceX, ela se uniu com a NASA. Então, a NASA nunca ia chegar onde a SpaceX chegou, onde a gente sabe até hoje, né? Então, assim, foi uma colaboração. Então, a gente tem lá o grande exemplo do foguete, né? Que era um custo praticamente 70% das missões espaciais, né? E o Elon Musk trouxe esse conceito de colaboração, como a gente pode fomentar novas ideias, etapa crucial do foguete, né? E no final do dia, a gente ter a solução feita e encantar o nosso cliente, que foi o caso aí do SpaceX, que a gente tem o foguete hoje que ele retorna e pousa numa plataforma ou num ambiente controlado aí para que eles consigam reaproveitar e relançar novas cápsulas, ok? Então, esses são 2 grandes exemplos de como esses benefícios, né, de se conectar com o ambiente externo agrega muito valor, né, e conquista cada vez mais os nossos consumidores e encanta os nossos clientes, tá? Joia. E aí agora eu vou começar a contar um pouquinho da história de como começou na Mondelez, né? Então, na Mondelez, a história começou com um maluco, né, chamado André Bacelar, tentando trazer e provocando a organização para a inovação, para a gente sair da zona de conforto, para a gente sair do ambiente interno e buscar conhecimento externamente. Aí a gente eu achei um outro maluco que falou assim, vou trazer um encontro com todos os líderes de engenharia, né, e manufatura aqui para Curitiba e quero que você faça uma iniciativa. E foi aí que nasceu o nosso primeiro hackathon de conexão com o ecossistema. Vocês podem ver na foto aí que é incrível o poder da inovação. Então, você não vê ninguém triste, ninguém não colaborativo, e foi uma experiência fantástica, onde a gente fez essa integração com todos os diretores, né, a nível Latinoamérica. A gente teve 50 participantes do ecossistema, 30 mentores do ecossistema, e essas pessoas do time de liderança participaram dentro dos grupos, para que a gente conseguisse, né, e vocês conseguem ver aqui na segunda foto, o nosso diretor de manufatura sentado no chão, aí discutindo com os estudantes, com os profissionais, né, que estavam participando disso. Então, isso é uma coisa que a gente nunca tinha visto, uma coisa que a gente nunca tinha experimentado, tá? E a gente teve 10 ideias fantásticas, que a gente implementou uma, e foi o grande agente transformador de toda essa jornada. Foi um impulso, foi o querer mais. Então, depois que foi feito esse evento, né, potencializou imensamente
né, a cultura da organização. Então, eu quero saber o que foi feito, como que eu faço, como é que eu participo, como é que eu interajo, como que eu posso usufruir desse ambiente. Eu gostei demais, é muito para cima, é energizante. Então, esse foi a grande sacada. A gente envolveu a organização nesse ecossistema, nesse ambiente, e trouxe essa mudança de cultura para dentro da organização. E com isso, a gente começou a aplicar muitas soluções, né, com o conceito de MVP, que é o produto mínimo viável. Então, para quê? Para que a gente experimentasse, né? Para que a gente rompesse algumas barreiras, para que a gente testasse e, no final do dia, aprender com todo esse processo. Então, a gente parou de buscar um projeto onde a gente tivesse um tempo muito longo, né, para desenvolver ali, por exemplo, o produto que era o carrinho azul ali, né? Então, a gente demora para a gente conhecer lá o projeto, vamos dizer, um ano, né? Para a gente ter, no final do ano, o carro pronto. E a gente passou a fazer protótipos, realmente teste de mercado, seja interno, dentro da organização, né, como externos, com baixo investimento. Então, a gente procurou, por exemplo, eu não preciso de um carro para me locomover. Eu posso me locomover ali com um skate. Aí eu atuo, entrego o skate. Com isso, eu aprendo que talvez não seja a forma mais segura, que não seja a forma mais estável, que não seja a forma mais efetiva do ponto de vista físico, né, para que uma pessoa se locomova de uma área a outra. Então, a gente traz as melhorias, os aprendizados e entrega um patinete. Com esse patinete, muda a maneira com que a gente se locomove e a gente começa a aprender. E aí, por exemplo, o patinete é um pouco mais rápido, um pouco menos desgastante, mas a gente entende que a gente pode melhorar. De que forma? Trazendo o conceito de uma bicicleta. Então, muito mais seguro, muito mais estável, com alguns comandos adicionais onde a gente pode controlar a situação, né? Só que também, né, a gente pode melhorar. E com todo o aprendizado nessa experimentação, a gente traz a moto, né, e depois o carro. Então, a gente entrega constantemente valor a cada uma das etapas. Então, fazendo uma referência aí ao Netflix, né, e o WhatsApp, no começo, o WhatsApp era uma troca de mensagens. Hoje a gente já consegue até fazer a transferência de dinheiro, né? Então, assim, eles focaram, no princípio, em entregar mensagens. Aprenderam com tudo aquilo, viram que era necessário, por exemplo, colocar um envio de vídeo. Aprenderam, lançaram aquilo e foram cada vez mais trazendo conveniência e valor para se tornar a ferramenta preferida aqui no Brasil, por exemplo, né? Netflix também. Então, hoje, a gente tem aí uma ferramenta que praticamente nos fala, ó, você gostaria de ver esse vídeo, por favor, veja, né? No princípio, eles tinham lá poucos títulos, né? Pouca interação, pouca conveniência para o usuário. Era simplesmente, quer ver? Veja, né? Hoje não. Hoje já tem um conceito, já tem um algoritmo que roda por trás e vê qual é o seu perfil de consumo e ele te indica perante ao que ele acha que você gostaria. Então, esse é um grande exemplo, né, de como a gente pode ser inovador, pequenos passos de cada vez, aprendizado, né, e trazendo valor constante à organização. Então, por exemplo, eu vou aprovar um projeto que eu vou gastar milhões e vou entregar resultado daqui a um ano, isso pode ser muito questionado. Mas se eu tenho um projeto que custa 10 mil inicial para trazer um resultado possível, né, eu entrego, eu consigo ter fôlegos adicionais, né, e a organização vê benefício, vê que a gente está trabalhando perante a um propósito, né, e entregando valor a cada uma das etapas. Então, isso é poderosíssimo. E aqui eu quero compartilhar um exemplo que a gente começou a fazer, né? Então, no passado, a gente tinha uma área robótica, né, para paletização de caixas, onde a gente tinha 4 robôs. Esses 4 robôs custavam aí em torno de 15 milhões de reais, certo? Tinha um prazo, e a gente demorou, acho que quase 1 ano e meio para implementar isso. E um escopo muito fixo, que era mover as caixas aos pallets. Tá? Tinha que estar engaiolado, porque tinha risco de segurança, né, de
de alguma pessoa entrar ali e acontecer um acidente, tinha uma tensão muito forte, porque né, a qualquer momento poderia acontecer, então era uma coisa que realmente, né, trazia, entregava o valor que a gente precisava, mas custava demais e tinha um escopo muito limitado. E, né, a gente resolveu testar um robô, né, que em vez de carregar lá, suportar até 100 quilos ou 200 quilos, ele suportava até 5 quilos, que era o que a gente realmente precisava, porque a caixa não passava de 4 quilos, né? Com um prazo de entrega muito, muito menor do que o outro. A gente não precisaria estabelecer um time de projeto para fazer isso acontecer. Era simplesmente contratar, né, o serviço, e aqui a gente fez uma POC, que é uma prova de conceito, trouxe o robô, né, testou internamente, e aí a gente comprou outros 40 para fazer trabalhos específicos, né, nas linhas, trazendo cada um o seu conceito, cada necessidade com esse robô. Então, por exemplo, digamos que não deu certo agora, mudou o produto ou fez alguma outra melhoria que não é mais preciso fazer essa atividade. Eu pego esse robô e movo para outra área, né? Inclusive, em vez de a gente, em uma área que a gente tem aqui na fábrica, que eram necessários 10 robôs, né? A gente comprou 3 e colocou eles nas esteiras, porque, né, tinha o tempo de ociosidade, onde a gente podia aproveitar melhor, né? Não precisar comprar mais, mas a gente conseguiria aproveitar nesse tempo de ociosidade o trabalho do robô. Então, vejam como é poderoso isso, essa experimentação, esse teste. A gente vai vendo possibilidades, as portas vão se abrindo perante a essas iniciativas, né? Seja de pessoas, seja de times, né? Ou da própria organização. Mas geralmente começa com algumas poucas pessoas, né, dentro da organização, como foi aqui na Mondelez. E com todo esse aprendizado, com tudo isso, chegou a pandemia. E com a pandemia, a gente teve aí soluções impulsionadas, né? Então, a inovação foi muito impulsionada por causa da pandemia. Então, a gente tinha aí os nossos estoques todos abastecidos nas lojas e foi feito aí a questão do lockdown. Como é que a gente vai fazer a Páscoa? Como é que as pessoas vão consumir? Como é que vai estar aberto, vai estar fechado o mercado? Como é que vai ser? Então, trouxe esse ambiente de guerra para que a gente, né, trabalhasse com isso. E com ambientes de guerra, ambientes não esperados, geram-se soluções fantásticas, né? E foi o que aconteceu. Perante digamos assim, o lockdown, a gente começou, meu Deus, a gente não vai ter a Páscoa desse ano, o que a gente precisa fazer? E com isso, né, com esse ambiente não tão propício com lockdown, algumas barreiras começam a ser eliminadas, alguns obstáculos começam a ser eliminados, algumas simplificações são permitidas, algumas loucuras são permitidas, e foi justamente o que aconteceu. Então, para fazer o consumidor chegar às lojas e poder comprar e entender quais estavam abertos, quais estavam fechados, quais tinham estoques ou não, a gente criou o lactaemcasa.com em 2 dias, né? Custou caro? Pode sim, pode ser que sim, mas o benefício, o engajamento e a entrega foi muito potencial. A gente criou também o Coelho Lacta Uber Eats. Olha que solução disruptiva e inovadora. Então, a gente tinha os nossos estoques 50% em loja americana, que é o nosso grande parceiro da Páscoa, nos shoppings. Então, vocês imaginem, os shoppings fechados com lockdown, os estoques nas lojas americanas, né? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? E, por outro lado, o Uber, né? Meio ocioso por todo mundo estar em casa, né? As pessoas passando aí dificuldade. Vamos conectar, vamos trazer a loja americana, vamos trazer o Uber Eats e vamos criar esse Coelho Lacta Uber Eats. Fantástico, sucesso. A gente eliminou, né? Vendeu os ovos, eliminou o problema. Então, o que acontecia? A loja americana no shopping, o Uber recebia o pedido através do Uber Eats, o Uber ia, passava no drive-thru do shopping, pegava o pedido e entregava para o cliente. A gente acabou o estoque em 5 dias com essa iniciativa das lojas participantes. E aí foi feito aprendizados para a gente chegar, né, ao Natal e trazer o coelho, né, ajudar o Papai Noel.
e trouxe a funcionalidade, né, de compra pelo WhatsApp, que foi um sucesso. Interação, informação. Então, vocês vejam, uma solução que começou pequena transformou a maneira com que a gente atua em e-commerce, por exemplo. A gente tinha 1% de e-commerce em 2019. Hoje, em 2022, a gente cresceu absurdamente, mais que 1000%, e a gente está trazendo uma fatia aí de e-commerce de 10% da nossa venda. Então, é incrível como isso pode ser transformador. Outro exemplo também foi durante a pandemia, onde a gente tinha o controle de temperatura na fábrica. Então, a gente tinha que medir a temperatura das pessoas que estavam entrando para garantir que a gente estaria seguro. E a gente fazia isso com um batalhão de enfermeiros, com termômetros não tão apropriados, né? Termômetros manuais. Então, vocês imaginem, 4.000 funcionários entrando na planta por dia, a loucura que era isso. Então, começou a atrasar a linha, começou a ter impacto, começou a gerar justamente o que a gente não queria, que era aglomeração, né? Bom, tinha um problema. A gente estabeleceu uma reunião de guerra, né? Vamos resolver. Como é que a gente vai resolver? Vai ser da maneira com que a gente faz hoje? Não. Então, se a gente fosse por compras, se a gente fosse envolver o time de segurança para, né, fazer toda a análise, né, enfim, teste e tudo mais, ia ser muito demorado. Se a gente fosse ter que pagar em 180 dias, igual ao nosso prazo hoje, né, não ia dar certo. Então, assim, se a gente for continuar e ter a maneira, né, atual da organização, a gente não vai conseguir entregar e vai continuar atrasando linha, vai continuar gerando aglomeração. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer uma prova de conceito. Vamos trazer o aprendizado, vamos conectar com startups, né? Vamos ver quais são os benefícios dessa nova ferramenta. O que ela pode nos ajudar na agilidade e também na economia, para não ter que, né, ter um batalhão de enfermeiros e comprar termômetros a cada dia um novo. Então, a gente teve muito foco. O foco em resolver. Então, assim, tinha uma barreira, eu não consigo pagar em menos de 180 dias. Vamos discutir com a pessoa de compras. Ó, a gente tem uma situação aqui que precisa ser feita dessa maneira. Ah, legal, entendi. Vamos fazer com 30 dias. Olha, o contrato jurídico não dá para a gente estender, porque senão o prazo de entrega, né, vai se levar muito, a gente não vai conseguir atender a demanda que a gente tem hoje, que é crucial para a gente ter operações seguras e entregando os produtos com eficiência necessária. Então, como que a gente pode fazer? Beleza, vamos fazer aqui rápido, fácil, vamos fazer o que a gente precisa e depois a gente vai paralelamente atuando com a startup. Então, foi isso. Experimentação, test and learn, né? Testar e aprender nesse ambiente descontrolado com a pandemia que nos fez ver todo o benefício, toda a eficiência que essa conexão com o ambiente externo nos traz, tá? Então, com isso, o que eu queria trazer para vocês aqui? Esse mindset de inovação, né, ele tem que ser muito focado no consumidor. Vocês, né, para estimular essa inovação, tem que ter aí, por exemplo, um diagnóstico de dores, que eu entendo que já aconteceu e vocês já conectaram com startups, né? Então, aproveitem isso, promovam essas ideias, né? E uma coisa bem bacana é que vocês têm que ficar felizes pelos erros bem-sucedidos. O que eu quero dizer? Vocês tentaram, né? Se errou, beleza. Qual foi o aprendizado? Não coloque embaixo do tapete, né? Porque, por exemplo, aqui na Mondelez acontecia muito isso. Então, um projeto foi feito, deu errado. Beleza, esconde esse troço aí, não quero nem ver mais e vão para frente. A gente escondia o aprendizado. Então, outras pessoas que vinham futuramente vão fazer a mesma coisa e vão errar, porque a gente não divulgou esse aprendizado. Hoje a gente faz isso. A gente faz sessões de erros, onde o presidente, os diretores falam, olha, fiz uma besteira gigantesca e conta a história. E fala como foi o aprendizado para que melhorasse, para que entregasse o resultado ou batesse a meta, no caso. Tá? Então, fiquem felizes por isso, por esses erros bem-sucedidos, esses aprendizados. Parceria e colaboração. Então, sempre focado, né, em entregar a relação ganha-ganha. De que forma eu posso conectar a startup? De que forma eu posso conectar um parceiro? De que forma eu posso colocar uma universidade? E ambos terem uma relação
ganha-ganha, ambos terem aprendizado e benefício, né? E um conceito muito bacana aqui é que, né, a gente tem que aprender, logicamente, mas às vezes a gente precisa desaprender o que a gente já sabe para aprender novamente. E um tema super legal é que não chorar pelo leite derramado. Errou, derramou o leite, limpa, bora para a próxima, tá? E esse processo, né, é um aprendizado que envolve pessoas, processos e sistemas. E aqui eu quero reforçar o tema de pessoas, porque as pessoas têm que estar capacitadas para que entendam o caminho que a gente está seguindo. Elas têm que ser expostas e a gente tem que entender o que a gente precisa mudar na organização para mudar os processos e sistemas que as pessoas consigam entender e consigam ser capacitadas. Então, a gente precisa ter muito foco nesse aprendizado. Então, o que eu preciso fazer que as pessoas aprendam para que a gente mova uma etapa, para que a gente avance, ok? E falando do mundo atual, que está muito bom para se inovar, né? Então, acho que nunca teve uma oportunidade tão grande, tanto de conexão, de soluções, né? Novas habilidades que estão surgindo, seja ela home office, seja ela híbrido. Então, isso potencializou com essas novas tecnologias, né? E diversidade, mentalidade diferente para entregar novas formas de a gente fazer. Então, tudo isso está mudando a maneira com que a gente se comunica e consome. E isso é muito importante a gente entender para fazer e entender os nossos consumidores de produtos, de soluções convenientes e inovadoras para que agregue valor à vida deles, tá? E com isso, eu quero trazer aqui um conceito para vocês do Bob Johansen, do Instituto de Palo Alto do Futuro, que ele traz, né, esse conceito de inversão temporal para justamente, né, fazer com que a gente tenha esse benefício. Então, muitas empresas, hoje em dia, elas pensam no agora, né, o que eu estou fazendo agora, quais são meus próximos passos e o futuro lá na frente, para chegar no futuro, né? Entretanto, a gente com esse cenário aí de pandemia, incerto, né, mudando a cada minuto, a gente deve pensar diferente. A gente deve pensar, lógico, no agora, qual é o meu futuro e o que eu tenho que fazer como próximos passos para chegar lá, né? Então ele traz esse conceito de inversão temporal para fazer com que a gente enxergue, né, esse futuro e trabalhe para ele. Porque se a gente trabalhar com próximos passos pequenos, não vendo o futuro 100%, ou potencializando esse futuro, talvez a gente não chegue aonde a gente gostaria, né? E esse raciocínio é fantástico e muito pouco utilizado, né? Porque ele muda realmente como a gente olha para tudo isso, certo? Então a gente sabe que o futuro será incrivelmente diferente do que a gente imagina. Então, se a gente tem o agora e a gente imagina o futuro numa linha do tempo aqui no verdinho, pode escrever, pode ter certeza que esse futuro ele não vai ser levemente diferente. Ele não vai ser um pouquinho para cima. Ele vai ser muito diferente, né? Então a pandemia veio para cá para nos mostrar como isso pode ser radicalmente transformado, né? Seja as prioridades, seja os relacionamentos, as conexões, a economia, os negócios e tudo mais, né? Então, outra conclusão que a gente pode chegar é que ele vai chegar muito antes do que a gente espera, né? Então, se eu tenho aqui o agora, os próximos passos aí, longos próximos passos para fazer com que eu chegue no futuro, né? Esses próximos passos, o futuro chegando antes, eles vão ser sanduichados, então eles vão ser encurtados. E se a gente não planejar os próximos passos para o futuro, a gente vai ter um tempo muito curto para reagir e vai ser muito complicado, né? Portanto, eu quero trazer a conclusão para vocês, né? Que a gente tem o agora, e se a gente só olhar o agora e não ver o futuro, né? E daí ter os próximos passos, a gente tem que fazer essa jornada ser muito linear. Então, se eu tenho agora, tenho lá na frente o futuro, que ele vai chegar muito antes, aqui estão os meus próximos passos. Dessa forma, eu vou chegar no futuro. Agora, se a gente for no conceito
teórico, né? Conceito clássico, onde a gente vê aí os próximos passos e depois eu vou ver o futuro, a gente vai criar entre o futuro e os próximos passos um abismo muito grande, que talvez será difícil de a gente reagir. Então, isso pode né, trazer ruptura aos negócios, trazer companhias que podem ser fechadas, né, negócios que podem ser fechados, por não entender esse futuro, né, e criar esse abismo e ser muito difícil de recuperar. Joia? Aqui eu quero trazer um exemplo da Mercado da Beleza, da L'Oréal, que ele criou, né, e já lançou um produto que chama Perso, que realmente é o futuro do mercado da beleza. Ele, né, o mercado da beleza hoje tem lá a sua paleta de maquiagem, né, com a sua fabricação de cada uma das cores, e o que o Perso traz, ele inverte toda esta lógica, né? Então, ele traz, por exemplo, um dispositivo aonde ele, perante o seu tom de pele, o seu cabelo, a sua roupa, o clima de hoje, se ele está úmido ou não está, se está calor ou não está, ele traz uma maneira com que você faça a sua maquiagem perante a todos esses insights, tá? Então, por exemplo, se eu quero combinar com a minha roupa, eu tenho um aplicativo que eu faço isso, tá? Então, eles decidiram e viram esse futuro lá na frente, né? Formas diferentes de consumir a beleza. Eu vou passar o vídeo aqui para que vocês tenham mais clareza e aí depois a gente fala. Me avise se o som estiver saindo, tá? Are you getting the most out of your beauty routine? Introducing Perso by L'Oreal, a 3-in-1 device for personalized beauty. Powered by artificial intelligence, Perso creates skincare, liquid lipstick, and foundation just for you, on demand. Plus, it gets smarter over time. How does it work? In the app, Perso leverages L'Oreal's Modiface technology to evaluate your skin. Then it assesses important environmental factors like pollution, air quality, and humidity. Perso even considers your top skincare concerns and priorities. Next, it engages its patented 3-cartridge system, using advanced robotics to dispense the perfect formula for you. Perso can even create personalized foundation using its precise shade finder tool. Want to create a signature lip? Perso can do that too. Or try color matching. Coordinate your lip with your dress, shoes, or the latest trends. So next time you're staring into your cabinet, ask yourself, could your beauty routine be working smarter for you? Now, there's an intelligent beauty device with L'Oreal's unparalleled expertise. Perso by L'Oreal. Personalized beauty. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desse exemplo. Por quê? Porque, né, em vez da L'Oreal dizer o que você vai ter que comprar, ou seja, você, né, por exemplo, as mulheres têm lá um estojo de maquiagem com 50 cores, talvez elas não usem as 50, né? Ou talvez nunca vão usar 10 delas, mas elas têm que comprar o estojo completo. E isso sai muito caro, tanto para produzir quanto para comprar, para consumir, né? Então, em vez de dizerem, compra aqui esse estojo completo, né? Não, eles te entregam um dispositivo que você decide perante a vários insights, né? O que você vai consumir. Então, você pode fazer isso, levar para o seu dia a dia, você pode fazer da maneira com que você quiser, né? Se você fez da maneira de manhã, de uma maneira, você pode fazer outra à tarde, né? Então, eles passam uma linha de fabricação com vários itens, com vários SKUs, né? Digamos, de cores, para um único dispositivo, né? Então, se imagina o nível de perspectiva de planejamento, de compra de materiais, é muito diferente do que eles trazem hoje em dia, né? Então, com esse dispositivo, eles realmente, né, invertem esse conceito e te entregam na tua mão, né, o dispositivo para você fazer da maneira com que você quiser, a hora que você quiser, da maneira que você quiser. Também é muito mais sustentável, né?
e outros benefícios aí para a agenda DSG, né? E agora, trazendo para o mercado da Atlas, né? Eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês, né? Por exemplo, casa do futuro. De que forma a gente vê a casa dos nossos consumidores no futuro? Como a gente tem o foco nos consumidores, né? Eu sei, por exemplo, a Mondelez, ela tinha um conceito antigamente, né, que não era tão focado nos nossos consumidores. Hoje isso é 100%. Então, nas reuniões de discussão de projetos, a gente tem uma cadeira, né, que tem lá o consumidor. Então, a gente sempre pergunta, o que o consumidor gostaria? Como é que, seja qual o produto for, como é que ele gostaria de receber esse produto? Que tipo de embalagem ele gostaria? Será que isso vai ser relevante? Será que isso ele vai gostar? Né? Então, talvez antes a gente tinha formas de dizer assim, não, a área gostaria que fosse assim. E daí chega lá, entrega o produto, ou entrega o item, né? E é um insucesso. Por quê? Porque realmente a gente não colocou o consumidor no centro. Então, aqui eu quero trazer uma reflexão com esse vídeo, que eu já vou passar, de como vocês, né, na Atlas, podem conectar a vida ao sonho. Então, qual é o sonho do nosso consumidor de ter utilidades eletrodomésticos em casa? Como é que a gente pode entregar conveniência para essas pessoas? Será que é usando uma nova tecnologia? Será que esses produtos podem ajudar de alguma forma na rotina de casa? Será que eles podem ter novas maneiras de serem consumidos? Será que, por exemplo, um fogão, além dele, logicamente, ter a interação ali de acender o fogo e cozinhar o alimento, será que ele pode utilizar o 5G para conexão e fazer o alimento já pré-definido, que você deixou lá para, quando você chega em casa, isso já esteja pronto? Ter essa conectividade, seja também em fogão, em geladeira, na sua casa, né? Então, também, por exemplo, muitas pessoas, né, têm pets em casa. Será que tem eletrodomésticos ou produtos que possam interagir com o nosso cão quando a gente não está em casa, alimentando, dando água de forma remota? Você pode brincar com ele para que ele se sinta um pouco mais tenha mais calor humano quando você está fora trabalhando ou viajando, né? Então, eu vou passar o vídeo aqui para trazer essa reflexão para vocês. Então, pessoal, era esse vídeo para vocês reflexionar, né? Então, de que forma a gente pode realmente conectar esse sonho à vida das pessoas, né? Então, um exemplo que eu gosto aqui de mencionar, né? É uma máquina que lave, seque, passe, né? E se talvez colocar no armário já seria um futuro bem desafiador, né? Então, de que formas a gente consegue trabalhar internamente hoje para entregar esse resultado?
seja na forma de capacitação, seja na forma de novas tecnologias, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso comprar, o que eu preciso conhecer para chegar lá, né? Então, é esse ponto, a casa do futuro, que eu quero que vocês pensem, é de que forma vocês podem visualizar um futuro e trazer as ações para o presente. Que a inovação está aí. De que forma a gente vê lá na frente e se capacita para chegar lá. Talvez a gente não conheça o caminho ainda, ou não saiba como fazer, mas à medida que a gente vai caminhando, experimentando, testando e aprendendo, a gente vai tendo mais clareza do que a gente tem que fazer, seja do ponto de vista de capacitação, de investimento ou de conhecimento. Tá joia? E aqui, trazendo essa reflexão também na Casa do Futuro, um ponto super importante, que foi essencial para a gente entender e começar essa jornada, que o custo de estar errado é muito menor que o custo de não fazer nada. Então a gente, puxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? E não começar por medo de não entregar ou medo de errar, é um erro, né? Que você precisa aprender e falar assim, não, eu vou testar, eu vou aprender, porque isso é muito benéfico para o aprendizado e para a organização na forma de inovação, tá? E aqui eu queria trazer, né, no final dessa jornada que a gente tem aí desde 2019, né, esse ano a gente lançou o nosso programa de inovação aberta, que se chama Desembala, e é um nome super sugestivo, né? Desembalar a inovação, desembalar oportunidades, desembalar conhecimentos, e a forma com que a gente se conecta ao ecossistema, aos hubs de inovação, aos parceiros colaborativos, né? Onde a gente acelera startups perante oportunidades internas da organização, onde a gente conecta áreas com startups ou com parceiros para que solucionem os seus problemas, né? E também traz muito conhecimento, muita capacitação, muito evento, muita palestra, muito material para que as pessoas consigam entender o caminho que a gente está seguindo. Tem também um repositório com vários treinamentos, com vários conhecimentos que a gente pode fazer, né? As pessoas podem fazer isso sob demanda e entender cada vez mais, e cada uma das áreas, cada uma das posições tem as suas sugestões. Então, um gerente de inovação, por exemplo, tem que fazer determinados cursos. Um analista de inovação tem que fazer determinados cursos, tá? Então, isso vai dando visibilidade do que a pessoa tem que aprender para chegar ao próximo nível, né? E no final do dia, aqui a gente fala muito, né, de que inovação é como bis, a gente sempre quer mais, né? Então, é muito legal esse conceito de inovar, né, de aprender, é uma semente que a gente planta e as pessoas cada vez mais estão vendo e estão regando isso para trazer isso como o dia a dia. E também, né, esse programa de inovação aberta, ele foi um pensamento fora da caixa. E a gente brinca muito aqui que a gente tem que sempre pensar fora da caixa de bis. Então, por quê? Para entender o consumidor, para entender o que tem lá fora, para entender, né, como a gente pensa internamente e o que talvez esteja bloqueando o nosso pensamento, que a gente não está entendendo o consumidor, que a gente não está entendendo o problema, porque na inovação tem muito isso também. E o Desembala nos ajuda a esse propósito. Às vezes a gente acha que o problema é um e na realidade é outro. Por quê? Porque a gente sempre tende a pensar na solução. O Desembala traz formas, né, de se conectar com o ecossistema para que a gente consiga entender, na essência, qual é o nosso problema. Tá? Então, pessoal, eu acho que era isso. Queria agradecer, né? Muito obrigado pela oportunidade. E agora eu acho que fico aí à disposição para perguntas, que eu acho que essa parte é a que traz mais valor, né? Que a gente consegue trocar experiências, aprendizados, né? Nessa jornada, e fico à disposição de todos aí. Muito bom, muito obrigado, André. Eu vou já passar aí para o Mike, ver se ele nos escuta, se ele tem alguma pergunta do pessoal aí. Quem está remoto também, pessoal, por favor, aí só abrir o microfone ou colocar a mãozinha ali, que a gente já vai passando a palavra.
Enquanto o Mike responde, André, acho que eu já queria colocar uma pergunta que deve fazer muito sentido, ou deve estar passando na cabeça das pessoas. Você falou muito sobre experimentação, você falou muito sobre a gente testar, você falou muito sobre a gente, né, fazer isso. Como que uma organização desse tamanho faz isso em volume? Porque eu imagino que você trouxe, claro, né, 3, 4 exemplos, deva ter aí outras dezenas. E, assim, como é que faz a gestão desse negócio, sabe? Tipo, como é que as pessoas, elas aprovam seus experimentos e que estrutura que se tem para poder minimamente aí acelerar o processo de testagem, de experimentação, sem burocratizar, mas conseguir fazer isso em volume, né, como você trouxe. Sim, tem a área de inovação que é a grande facilitadora de tudo isso, né? Seja de conexão, seja de ajuda, suporte de conhecimento ou suporte financeiro, né? Logicamente que no começo é mais difícil da gente ter aí um investimento, um orçamento para isso, né? Então a gente depende muito de convencimento. Então, eu quero experimentar. Qual o benefício? Se o benefício está claro, o investimento é garantido. Se o benefício não está tão claro, de que forma a gente pode impulsionar ou usufruir de algum projeto similar ou que tem aderência a essa tua experimentação, a gente pode conectar, né? Então, acho que no final do dia, Marcos, é querer fazer, né? Ter esse benefício muito claro do que vai ser alcançado para que a organização seja convencida que isso é o caminho a ser seguido, né? Às vezes, né, eu até brinco muito que, às vezes, a gente faz experimentações que talvez não dão tão certo, né? E esse erro, esse aprendizado que é gerado, facilita a futuras experimentações, né? Então, a gente tem algumas sessões aí que a gente divulga, como eu falei, de erros, né? Que são muito poderosas para que isso aconteça. Então, puxa, se o André errou, ou se o presidente errou, eu também posso errar. Então, ele errou na questão do benefício, eu posso errar, eu posso experimentar, eu posso testar. Então, a gente tem esse ambiente muito propício a isso. E por esses temas também, né? Por esse teste e aprendizado, né? Às vezes vai dar cara a tapa, né? Às vezes não tem que pedir desculpa, porque realmente não foi o esperado, né? Mas acho que o poder aqui está de permitir que as pessoas experimentem, que as pessoas testem. Acho que esse é o principal ponto, né? Bem legal, obrigado, André. Mike, você escuta a gente? Como que tá? Eu escuto Como que tá você. por aí? Alô? Temos perguntas? Estamos te ouvindo. Desculpa a voz, que eu acho que a gripe pegou. Antes de passar para o pessoal perguntar, né? Mas eu tenho uma pergunta que eu estava montando aqui na apresentação, que foi quando o André falou sobre a pandemia, né? Eu lembro que quando veio a pandemia para nós aqui na Atlas, a gente teve que se virar nos 30 para um monte de coisa, né? Principalmente o SAC, o pessoal do SAC aqui, levar a máquina para casa e não sei o quê, e VPN, virou uma loucura o negócio. E ali a gente surgiu com um monte de ideia, né? Veio um monte de ideia, e a gente acabou tocando um monte de projetos que a gente achou que ia tocar mais para frente. Só que aí eu montei a pergunta em relação a isso, que é como que a gente faz para não depender de um cenário como a pandemia, ou um cenário ruim, sabe? Para fazer alguma coisa, para manter. O que eu quero é manter essa geração de ideias, sabe? Esse desenvolvimento de projetos sem necessariamente precisar a água bater na bunda, sabe? Pô, Sim. um cenário ruim para a gente agir. Como é que a gente faz para manter isso, sabe? Alguma dica, alguma coisa. Eu acho que essa é o que a gente vem quebrando a cabeça todos os dias aqui, na verdade. Joia. Bom, como é que a gente fez isso e faz, né? Através de oportunizando as áreas a discutir quais são as suas dores, né? Então, a gente, por exemplo, junta lá com a manufatura, fala assim, quais são as suas dores? Ó, tá aqui um formulário, tá aqui um papel, tá aqui o e-mail. Nos conte, qual é a sua dor? O que você imagina que pode ser uma ideia, pode ser um teste que você queira fazer? Então, a gente escuta.
A gente escuta muito as áreas, as pessoas, para que elas tenham oportunidade de falar, né? Que a gente chama aqui de speak my mind, né? Então, eu tenho que falar o que está na minha mente. Diga lá, o que você precisa, o que é a dor, né? Então, a gente oportunizou esse canal muito aberto de contribuição, de colaboração, né? Porque antes isso era muito fechado. Então, a ideia só é do gerente, o gerente que vai fazer a ideia, né? Era um nível muito hierárquico, né? Muito forte. Hoje não. Hoje qualquer pessoa pode trazer a ideia, qualquer pessoa pode discutir com quem seja, né? Através do formulário, através de reuniões que a gente faz. Por exemplo, a gente tem uma reunião mensal com áreas que a gente fala assim, ó, pessoal, quais são as ideias? E a propósito, eu trouxe aqui 6 soluções, 6 startups para vocês conhecerem. Talvez conecte. Então, a gente faz, né, esse empoderamento das pessoas para trazer ideia e também coloca eles dentro do olho do furacão com as startups para refletir, para entender, né, e conectar, às vezes, com as suas dores. Às vezes, tem startups que não tem nada a ver com as dores sugeridas, né, mas na apresentação a pessoa fala, meu Deus, isso pode ser uma ideia para resolver o meu problema de transporte. Então, é dar oportunidade, né, facilitar esse caminho, né. Por exemplo, a questão de ideias, né, de provas de conceito. A gente tinha uma barreira muito forte, que era temas de contrato e pagamento. Então, o contrato demorava 4, 5 meses para ser efetivado e o pagamento 180 dias. Uma pessoa levantou a mão e falou assim, não, isso vai ser totalmente contra o que a gente está colocando. A gente tem que pagar, a startup não consegue sobreviver se a gente pagar em 180 dias, né? Eles não têm o fôlego financeiro que uma empresa como a Mondelez, como a Atlas tem, né? Então, a gente tem que pagar no máximo em 30 dias. Isso foi uma ideia, uma discussão que a gente teve e entregou. Mesma coisa do contrato. Por que eu preciso de um contrato com todas as cláusulas, se eu posso fazer muito focado? É uma prova de conceito, é um teste, não é uma contratação, né? Como é que eu posso fazer? Eu faço aqui em 4 dias hoje, né? E hoje, na realidade, hoje a gente está fazendo em 1 dia, porque é automático. Uma vez que eu coloco todas as cláusulas, ele automaticamente aprova, tá? Então, isso já facilitou muito o nosso caminho. Então, romper barreiras, né? Questionar, sair do status quo. Em algumas sessões que a gente faz aqui internamente, a gente coloca uma área literalmente contra a parede. Então, por que é feito dessa maneira? Por que você faz assim? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, a gente, logicamente, com todo o contexto de inovação, né? Sem questionar aí a pessoa, o comportamento dela perante o processo, né? Então, de que formas a gente provoca as pessoas a pensarem diferente, né? Às vezes tem processos que são assim porque são, que vieram assim de anos, ou porque o gestor anterior gostava dessa maneira, né? Então, a gente forma o consumidor de que forma Já travou, gente? né? Acho que Por quê? sim. Porque a gente André, tá nos ouvindo? Oi, tô ouvindo. Travou um Deu uma pouquinho. travadinha. Se puder voltar aí uns 20 segundos aí, tá bom. Então, de que forma né, a gente entrega valor para o nosso consumidor. Por exemplo, às vezes a área, o gerente querem um produto azul, mas se o consumidor quer amarelo, vai ser amarelo, né? Também a gente desafia o status quo para, em vez de a gente ter o benefício ou o objetivo da área ou do processo, para o benefício da Mondelez. Então, talvez, né, em sessões, por exemplo, de design thinking, e de que forma a Mondelez vai ter maior benefício? A Mondelez vai entregar maior valor ao consumidor, né? Então, a gente trabalha com esse mindset, como a empresa vai sair melhor, não como uma área ou outra. Então, a gente elimina essas barreiras entre áreas, né? Essa provocação derruba essa parede, essa estrutura departamental. Então, isso é muito importante, essa facilitação, né? Porque se a gente foca no consumidor, a gente toma uma decisão mais assertiva.
Mas no final do dia, Mike, é oportunizar, dar espaço, deixa as pessoas falarem, faz o caminho, constrói o caminho para que isso aconteça. Entendi. Cara, eu não vou ficar fazendo perguntas, senão eu vou ficar até amanhã fazendo perguntas. Bora lá, tô aqui para isso. Já vai atrás do negócio dos contratos aí também, como é que vocês fazem. Eu só quero aproveitar bem rapidinho que você falou vocês fazem aproximação com startups e tudo mais, né? Eu tô curioso, que é um desafio que a gente está tendo agora, que é como que depois que a gente faz essa aproximação, é feita a gestão, a startup aproximou ou não aproximou? Como que vocês gerenciam esse, vamos lá, portfólio de parceria, sabe, de startups? Como que funciona um pouquinho disso na Mondelez? Mondelez. Bom, a gente tem uma ferramenta que é a gestão da inovação, que é do Cubo, né? Onde a gente conecta todas as startups e dá prosseguimento com elas. Então, por exemplo, a gente tem uma reunião com 5 startups, a gente cadastra elas lá na nossa gestão de inovação, quais são os problemas que elas estão se propondo a resolver, né? Elas se apresentam, tem que ter um líder de área, tem que ter o líder do negócio, né? Não somente o líder de inovação, para liderar essa jornada. Então, assim, eu tenho uma solução de transporte. Eu escutei 5 startups de transporte. Eu vou entrar na ferramenta e vou colocar aí as etapas que estão avançando, né? Então, a etapa de apresentação foi feita. Aí a etapa de conversa adicional para entender se é possível fazer uma POC. Tá na etapa da POC, eu tenho que atualizar. E assim, constantemente, a gente gerencia, né? Quantas startups a gente conectou, quantas foram efetivas, quantas foram prospectadas, né? Quantos desafios a gente propôs no ambiente, no ecossistema de inovação, quantas startups se conectaram, né? Tem também a maneira de colocar todos os investimentos, os benefícios, as etapas de processo junto com a startup. Então, essa é a maneira como que a gente acompanha. Logicamente que, para chegar aqui e ter essa ferramenta do Cubo, a gente fez vários Excels, né? Várias planilhas aí de acompanhamento de toda essa jornada. Então, assim, eu acho que... E aí, reforçando o poder da experimentação, né? Em lugar de colocar e comprar uma ferramenta cara e poderosa no princípio, façam protótipos, vocês conseguem entender melhor o problema, conseguem experimentar, conseguem adaptar perante a sua cultura ou a sua necessidade, para aí sim, muito focado, muito robusto, falar assim, é essa ferramenta que eu preciso. Porque senão se investe grande, não consegue, não tem o conhecimento necessário para atuar com ela e acaba sendo, acaba falhando na tua jornada aí de inovação, né? Não porque, né, não funciona, é sim porque você não está preparado. Então, tem muito isso também. A gente tem que entender se as pessoas estão preparadas para avançar na inovação. De que forma? Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Entendi. E esse conhecimento vem através da experimentação, do teste, né? Então, a criança, ela aprende lá a andar, né? E ela vai andando, ela cai, né? Ela sabe que tem que ter um cuidado. Se ela bate lá né, a cabeça na mesa, né? O pai sabe que a gente tem que ter um cuidado adicional, né? E a criança sabe que aquilo lá vai doer. E ela tende a não fazer mais, né? Então, esse aprendizado é muito importante. Eu não vou mais fazer pergunta, vou deixar para os outros fazer pergunta. Quem vai fazer pergunta? Eu tenho uma no chat aqui, Mike, do Christopher, que ele falou um pouquinho do início da jornada, André, com a foto icônica ali do Hackathon ali, tem umas figurinhas conhecidas ali, falando assim que pareceu um cheque lá, uma premiação de ideias lá. Ele está perguntando como que funcionou esse projeto, né? E o porquê da premiação das ideias. Então, se puder falar um pouquinho mais desse start, tá ali no chat ali a perguntinha dele, se quiser ler na íntegra aí também para responder. Joia. Então, essa iniciativa, né, foi uma iniciativa super espontânea do diretor, né, que estava na época, porque ele queria, eu quero trazer esse... André,
esse mundo aí de inovação é muito legal, muito colaborativo, eu quero trazer algo para minha área, né? A gente falou, vamos fazer um hackathon. Só que tem que, né, as pessoas da Mondelez têm que ser envolvidas. E foi muito legal, porque antes do hackathon, a gente fez uma sessão de sensibilização do que era hackathon, o que era uma startup, como era essa conexão, né? Então, a gente sensibilizou as pessoas para estarem lá. A premiação em dinheiro foi só um bônus, né? A gente conseguiu lá, perante essa diretoria, essa premiação, né? Porque a gente entendeu que era um chamariz muito forte, né? Teria que, para as pessoas participarem, isso agrega muito valor à premiação, né? Então, acho que, e no final do dia, a premiação né, e as ideias geradas não foi o nosso ouro, né? O que foi o ouro foi a mudança de comportamento, a mudança de maneiras com que a gente enxerga essa colaboração, né? Mas o hackathon foi muito espontâneo, assim, uma forma rápida, que a gente teve que entregar muito, muito rápido, né, para essa área, para fazer com que eles entendessem esse espaço colaborativo, esse engajamento, né, externo, e no final do dia a gente extrapolou, a gente mudou o rumo da organização com esse hackathon, né? Então, assim, qual o que se espera de um hackathon, né? É que a gente tenha ideias poderosas que a gente possa aplicar. E a gente conseguiu aplicar uma, né? Mas no final do dia, o que realmente foi benéfico para nós foi a transformação que isso gerou, né? A experimentação. A gente colocou todo mundo no olho do furacão e todo mundo voltou para casa com um olhar diferente. A premiação aí foi, Christopher, foi só a cereja do bolo. Aí foi difícil conseguir também. No princípio, né? A gente está organizando o nosso hackathon aí. Então, se o Márcio, o Anderson, Vitória e quem mais estiver por aí, né? Ó, fica esperto que a gente vai pedir uma premiação também. Sim, sim. Não, eu tenho o maior prazer, né, de colaborar os aprendizados em uma reunião mais específica para discutir sobre isso, né? Legal. Muito bom. E aí, pessoal, a gente tem aí mais 3 minutinhos aí. 3, 4 minutinhos. E cabe mais umas perguntinhas. Quem quer fazer os nossos cofacilitadores da comunidade, pessoal que está aí no remoto. Não me façam ter que chamar por nome, gente. Bom, já... Vamos fazer... Eu acho que fica à vontade, Dulce. A Dani mandou uma pergunta. Deixa o Vitório falar primeiro, aí depois eu falo. Boa. Eu tenho uma pergunta aqui. Passaram para o Vitório, fez? Vamos lá, vai, Mike. É da Dani, tá? A nossa cofacilitadora. Como que a Mondelez trabalha para entender a cultura do seu cliente, consumidor, para assim desenvolver e oferecer o melhor produto? Joia. Fechou? Então, acho que a gente sempre está nas lojas, né? Os nossos promotores sempre estão nas lojas, entendendo, perguntando, né? De que forma o produto pode ser melhor entregue, pode ser melhor exposto, e escutando também as sugestões. E a gente tem essa retroalimentação, né? Com esse processo de ideias, tá? Outro ponto que a gente faz muita pesquisa e desenvolvimento com consumidores, né? Então, a gente faz lá reuniões com consumidores de várias regiões, de várias idades, né? Tem essa diversidade, para que eles também promovam as ideias, tá? Tem também ideias internas, né? Então, os nossos funcionários também são os nossos clientes, nossos consumidores. Então, eles podem ter ideias de produtos, no caso, né? Para que a gente consiga endereçar aí a maior parte das oportunidades, das sugestões que eles dão. Então, mas o ponto focal aqui, Dani, é estar presente, né? Estar na loja, estar
nos grandes parceiros, nos distribuidores, entendendo, conversando, de que forma a gente consegue trazer, né, a necessidade do campo, a necessidade dos consumidores para dentro da nossa organização e fazer com que isso aconteça. A gente tem também um QR Code, né, que todo mundo pode acessar e sugerir ideias. Então, por exemplo, o promotor está lá no açaí, no mercado, né? Ou está numa distribuição, ou está num shopping, ou está em qualquer lugar, ele pode acessar, né? Por WhatsApp, ele consegue descrever o que ele está passando, qual a dificuldade, qual a oportunidade, e tem um time de simplificação que trabalha todas as ideias. Então, é conexão entre o campo, né, e a área correspondente àquela solução para fazer acontecer. Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas agora eu vou aproveitar a pergunta. Como é que funciona esse time de simplificação aí? É uma curadoria? Tem um processo aí de curadoria, de análise? Tem uma curadoria, cada área tem o seu representante, tem uma reunião mensal onde a gente cura tudo isso e dá vazão, faz os planos de ação para que isso aconteça. E também, se não faz sentido, a gente responde para as pessoas, né? Às vezes tem umas coisas que não tem, por exemplo, tem perguntas que não tem sentido com a execução, com a entrega do cliente, tem mais sentido em benefícios dos nossos colaboradores. Então, a gente endereça para a área correta, né, e dá o feedback para ele. Legal. E agora? Tivemos mais uma pergunta aqui no chat, André, da Luma. Ela quer saber como incentivar a mudança de mindset nas equipes a respeito da inovação. Joia. Primeiro, começando, né? Provocando as pessoas a sair da zona de conforto. Eu acho que esse é o assim, top one, né? Para fazer com que isso aconteça. Participem, se engajem, né? Seja em palestra, em eventos, para conhecer o que está rolando no mundo de inovação, o que está rolando, quais são as tendências, né, que estão vindo para seja qual for o tipo de negócio, né? Mas acho que a mudança de mindset, né, está em fazer as pessoas se capacitarem, está em fazer essa provocação de sair do status quo, pensar diferente, se conectar com o mundo externo, né? E testar, fazer o protótipo, né? Não pedir licença, né? Pedir desculpa, depois se for o caso, mas atuar, fazer acontecer. Acho que esse é o grande mindset que as equipes têm que ter a respeito de inovação, né? Não tem nível hierárquico, não tem barreira entre áreas, se tem que fazer, faz, né? E aprende com tudo isso. Esse é essa grande mudança de mindset, né? Em vez de a gente procurar, lembrem lá do MVP que eu coloquei, né? Em vez de procurar o ótimo, talvez o bom, né? Ou o regular seja, né, parte dessa jornada, né? Então, se eu não estou errando nesse processo de inovação, eu não estou aprendendo, e isso é mortal. Então, dar oportunidade, fazer com que as pessoas, né, saiam da zona de conforto, isso é essencial. Show, André, obrigada. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Vamos para a nossa última. Vamos chamar, não sei se a Dulce quer trazer Oi. aqui. Oi, Dulce. Na verdade, é só para comentar com o André também que quando a gente pensa em futuro, né, esse ano tivemos o grande desafio de pensar na cozinha conectada. E aqui, fazendo uma sombra com chapéu de outras áreas, o time da engenharia desenvolveu, né, um fogão, na verdade um cooktop e 2 fornos que eles são conectados à Alexa. E foi o nosso carro-chefe numa feira aqui de eletrodomésticos e fez um grande sucesso. Tinha uma coifa também. Então, assim, até para a gente foi uma quebra de paradigma, sabe? E quanto isso motivou a companhia a entender que a gente está apto para entrar em outras categorias de produtos também, né?
e quanto isso reforça a marca também para nós. E fora o orgulho de trabalhar na empresa, né? Isso motiva. Exato. Imagine a conveniência que isso traz, né, Dulce? Então, de que forma vocês veem, né? Por exemplo, o fogão, talvez... Por que eu não posso ter um fogão? Eu posso falar besteira, tá? Maluquice. Por que eu não posso ter um fogão que armazena produtos congelados, ele descongele perante um comando, traga o cozimento e me entregue isso num horário específico, né? Então, eu do trabalho consigo dar né, apertar o botão para que esse processo aconteça. Quando eu chegar em casa, eu só tenho o alimento preparado, pronto, né? Então, seja com um fogão, seja com um dispositivo que me traga essa facilidade, né? Isso aí, em breve já teremos. Já pode ir nas lojas o ano que vem que você vai encontrar esses produtos. Joia, muito bom. Bem legal. Gente, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai liberar também o horário aí do André. A gente tem André, também, se quiser continuar com a gente, o André trouxe uma dinâmica para a gente vai criar aí agora, a partir das 10h55, que passou, alguns grupos para poder conversar um pouquinho, porque a gente vem aqui e escuta bastante, mas fica muito inquieto para poder falar um pouquinho, né? E em grandes grupos aqui, ó, a gente está com 63 pessoas remotas, está aí com a sala aí, com a salinha também com várias pessoas, fica difícil de falar. Então, o que a gente se organizou aqui? A gente vai montar alguns grupos, aqui o pessoal do remoto vai direto para as breakout rooms do Zoom, a gente vai automaticamente passar o pessoal que está presencial aí vai ter também o pessoal organizando vocês. Eu gostaria muito que vocês tivessem aí um papel e caneta na mão, para vocês anotarem algumas questões que o André preparou aqui junto com a Fabi. E aí, Fabi, se puder orientar o pessoal, quantos grupos a gente vai fazer, né? Quem vão ser as pessoas que vão organizar aqui esses grupos, fica à vontade aí. Vai ser os nossos próximos, gente, 20 minutinhos. Depois a gente vem aqui para o encerramento, né? Tem muito conteúdo, muita experiência aqui que o André trouxe. Deve estar com a cabeça aí borbulhando de ideias de coisas que vocês já fazem hoje em dia. Então, assim, bem importante a gente poder trocar uma ideia um pouquinho aí em grupos menores, né? Fabi, fica à vontade. Marcos, orientar. queria agradecer. Vou ter que sair que eu tenho outro compromisso, mas agradecer e fico à disposição de vocês para colaborar. Muito obrigado, André. A gente se vê. Joia. Obrigada, André. Ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Vamos lá, Fabi. Bom, pessoal, bora lá. A gente trouxe essas 3 perguntinhas para dar um norte aí para vocês nesse momento de troca, de discussão. E aí, como nós temos 3 cofacilitadores remotamente aqui com a gente e mais uns cofacilitadores também lá na sala de treinamentos, eu pensei em dividir algumas salas aqui de forma que cada sala tivesse um cofacilitador para guiar vocês nessa discussão. E aí, a gente vai ter 4 salinhas separadinhas aqui. Depois eu vou mandar essas perguntinhas no chat de cada uma das salas para vocês terem elas salvas aí. E aí a gente começa a nossa dinâmica. Pode ser? Pode ser, Fabi. A gente tem o nome dos cofacilitadores para o pessoal se localizar, que eu acho que nem todos se Isso, conhecem. temos sim. Deixa eu olhar aqui um minuto. Na primeira sala, que eu vou mandar vocês, vai ser a Luma Pereira. Na segunda sala, a gente vai ter... Deixa eu ver aqui. Não sei, acho que o Gustavo saiu, né? Na terceira sala, a gente vai ter o Christopher. E na quarta sala, eu coloquei o Mike aí também para dar um suporte para vocês. Então, a gente vai ter 4 salinhas. E na segunda sala, a gente também vai dar um suporte para vocês, porque eu acho que o Gustavo precisou sair. Tudo bem? Tudo certo. Aí aqui, Fechado, então. Só para explicar para quem está aqui, divide os cofacilitadores, joga um em cada canto, e aí se divide em grupos, que a gente faz a dinâmica, vai ser bem legal. Beleza? Fechou? E eu vou lá para fora para entrar no celular e entrar no grupo online. Valeu. Fabi, você consegue colocar as questões na tela de novo, só para a gente pedir para o pessoal tirar uma foto? Aí vocês pegam o celular, Claro, com certeza. tiram uma foto das questões, porque na hora que vocês entrarem no grupo, as perguntas não vão aparecer na tela. Quem está no remoto aqui. Então, podem tirar a foto aí dessas 3 perguntas. A gente coloca no chat também para vocês, mas vão ser essas 3 perguntinhas que vocês vão conversar. O que a gente espera? Que a gente faça os grupos
tá? E que vocês listem ideias mesmo, sabe? Que ideias que se tem quando vocês pensam aí na casa do futuro, que tipo de experiência as pessoas querem ter, que tipo de serviço. Pode ser relacionado hoje ao que a Atlas faz, pode não ser relacionado, não tem problema nenhum. É só pensar realmente nesse consumidor da casa do futuro e ter aí uma lista aberta aí de ideias. Depois, que produtos que vocês acham que essa casa vai ter, né? E como que vocês enxergam aí as pessoas usando. Então, se quiserem fazer aí um boneco palitinho, quiserem desenhar aí na folha de vocês, desenhem mesmo, tipo, como é que eles usam isso, sabe? Se quiserem só escrever também, super à vontade, tá? Ao final, gente, os cofacilitadores vão pegar as folhas, tá? Para a gente poder começar a consolidar aí algumas ideias que vocês também estão trazendo. Beleza, Fabi? Vamos lá? Bora lá, pessoal. Vou enviá-los aqui para as salinhas. E aí, vocês também têm a possibilidade de caminhar pelas salas, tá? Fiquem super à vontade. Voltar para a sala principal. Qualquer coisa, podem me pedir uma ajuda aí. Bora lá. Emerson e Isa, fiquem... Ah, show. Estamos todos aqui. Estamos todos da dimensão paralela aí. Os nossos amigos da sala lá, ó, ainda estão conversando lá. Temos que soltar o áudio lá para eles retornarem também. Pessoal, quem quer compartilhar aí um segundinho de como foi bater um papo disso, como foi ouvir um pouquinho o André? A gente vem aqui para os nossos minutinhos de encerramento. Já vamos colocar na tela o nosso próximo encontro. Quem quer dar um oi aí para a gente de como foi? Então, vamos lá. A gente trocou uma ideia bem interessante aí na dinâmica da Casa do Futuro, né? E a gente levantou algumas situações, por exemplo, na gestão de estoque da casa, né? Então, hoje já existe em outros países, por exemplo, uma Smart TV, que ela tem um software de gestão, que ela consegue fazer a gestão dos itens que você tem em estoque na tua casa. Então, um feijão, um arroz, uma pipoca. Então, eu creio que isso é uma coisa que logo vai chegar para nós, né? Então, por exemplo, você está no trabalho, o que eu vou almoçar hoje? Ah, eu quero fazer uma macarronada. Você entra no teu celular, você já vê o estoque, eu tenho macarrão, eu não tenho, eu preciso comprar cebola, eu preciso comprar isso. Se você optar por fazer pedido direto pelo celular, você já faz o pedido, a televisão manda o pedido, o software no caso, né? Manda o pedido para o mercado mais próximo, que você já tem cadastrado, já cobra o teu cartão de crédito e entrega para você. Ou se você preferir, você vai lá e compra. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ser realidade logo, né? A gente comentou também no nosso grupo ali, o pessoal comentou do grupo lá, a questão de lojas de self-service hoje, que você vai numa loja, você compra, umas lojas da Amazon, né? Você entra, compra o que você precisa, não tem atendente, não tem ninguém para cobrar. Então, isso é uma realidade também, né? A gente comentou também sobre as entregas, né? Que em alguns países hoje existe drone que faz entrega. Isso há 10 anos atrás era uma coisa que era um absurdo, a gente nem imaginava que fosse acontecer, né? E hoje, por exemplo, a Amazon faz entregas por drone, né? Então isso é uma realidade também que eu acho que logo vai chegar para nós, né? Legal, Christopher. Posso dar uma palavrinha? Bom dia, pessoal, tudo bem? Estava aqui eu conversando com a Luma na nossa salinha virtual aqui, e um dos principais pontos que a gente foi tratando e conversando aqui, que eu trouxe, foi o da automação residencial, né, que cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Como a gente vinha falando, ela está ficando, de certa forma, mais acessível a toda a população. Então, está se popularizando cada vez mais essa questão da automação residencial. E o que a gente comentou sobre isso e o que a gente espera aí para o futuro é que cada vez mais você possa estar ao mesmo tempo em vários lugares, né? E é isso que a tecnologia ela fornece. Então, através de uma automação residencial que eu tenho na minha casa, eu consigo estar no meu trabalho e conseguir controlar os equipamentos de casa para quando, né? De alguma forma, para um conforto, você chegar em casa, você já ter certas coisas preparadas, né?
Comentei que na viagem a São Paulo agora que estava, fui lá no Morumbi, no Shopping Morumbi, e visitei a loja da Xiaomi, né? É impressionante a quantidade e variedade que já existe de produtos conectados que eles fornecem e que cada vez mais se associam a essa questão da automação residencial através de uma Alexa, né? Que você tem um hub em casa, ou uma Google Assistente ou a própria Siri, né? Da Apple House. Então, tipo, cada vez mais a gente tá divergindo para isso, né? Cada vez mais você ter controles dentro da sua própria casa, mas sem a necessidade de você estar lá. E a gente citou também que ali no Sebrae Experience que a gente participou já existia o robozinho Neo, né? E ali já é um protótipo do que se espera para um futuro, onde que você não vai mais necessitar para certos serviços da casa você estar lá para fazer. Então você terá tipo um robô, e isso é visível, como citei o filme do Eu, Robô, que inclusive é uma indicação aí para os colegas que queiram assistir, um excelente filme do Will Smith, foi lançado já há alguns anos, e que trata bem essa realidade do futuro, que não está longe de acontecer. Eu acredito que em torno de uns 30 anos, isso já será uma realidade. Eu acho que até menos do que isso, porque do jeito que as coisas estão evoluindo tão rápido, a gente terá robôs dentro de casa, né, que caminham, né, que vão estar dentro de casa fazendo as coisas que a gente muitas vezes, né, acha chato fazer, né? Por exemplo, lavar uma louça, né, passar a roupa. Os equipamentos estão convergendo cada vez mais para essas coisas, né, para facilidade, visto que a gente cada vez mais tem ficado ocupado, né, com o seu trabalho e com tantas outras coisas que a gente precisa estar desenvolvendo. Então, a automação residencial vem ajudar muito nesse sentido, né, que é uma das coisas aí que o Christopher também falou, que é a você ter esse controle, né? Então você, através do seu celular, que em breve isso aqui também vai deixar de existir, a gente já sabe que o caminho vai evoluir muito para essa coisa aqui, a gente não vai mais ter esse tablet na mão, vamos dizer assim. Então, cada vez mais a agilidade e a gente ter inovações dentro de casa em automação para que você consiga controlar e estar ao mesmo tempo em vários lugares. Isso que a gente discutiu. Marcos, Muito legal. Fala, Mike. Como é que tá aí na sala? Aí? compartilhando nossa rapidinho, a gente comentou no grupo de ver o fogão, né, futuramente como um entretenimento, ele ensinando as pessoas a cozinhar, tendo um sistema de ranqueamento, porque quem sabe, né, as pessoas deixem de cozinhar porque é muito mais fácil você pedir comida pronta. E ali, em 10 minutinhos, está na tua casa. Então, comentou isso também. Show de bola. E aí, contigo aí, a gente tem a Dani também, não tem, Mike? A Dani tem algum ponto aí que o grupo trouxe para compartilhar para a gente? Oi, Marcos. Estão ouvindo? Oi. Sim, escutamos você. Então, nós colocamos aqui bastante a otimização do tempo e a praticidade dos produtos, né? Então, produtos que, como foi falado já pelo Ederson, produtos que nos ajudem a otimizar o tempo dentro de casa, né? Também que facilitem a limpeza, a higienização. E também, na terceira pergunta ali, como que a gente enxerga os consumidores, nós colocamos que é necessário, no caso da Atlas, e o que é sempre feito é estudar a necessidade de cada região e o que vai ser consumido também, né? Então, não adianta a gente querer estar lá na frente se nós não vamos ter público para isso, né? Então, esses foram os principais pontos que nós falamos aqui. Muito bom, obrigado, Dani. A famosa personalização, né? Nunca sai de moda. Então, pessoal, a gente chegou aqui a 11h28. Se alguém quiser fazer aí mais um minutinho, dá? E depois a gente vai colocar. Por favor, quem está aí? Então, a gente comentou bastante sobre automação, o Cris falou de gerenciamento, Dani falou de otimização de tempo, e eu também acredito que, como tem ficado cada vez maior, tem mais população, querendo ou não, é a otimização do espaço. Ultimamente, a gente tá vendo também, que nem foi mostrado no videozinho lá, cara,
pegar tipo, uma cadeira, uma mesa dobrável, que você consegue guardar ela na parede, alguma coisa assim. Eu acredito que isso daí vai vir bem forte, porque, querendo ou não, as casas, terrenos, tudo, apartamentos está vindo cada vez mais pequeno, querendo ou não, né? Então, a otimização do espaço, eu acredito que vai ser um dos fatores bem fortes daqui para frente. Muito legal, Gabriel. A gente também tomando nota aí, com certeza esse é um item, né? O tamanho do espaço também para cozinhar também deve ter alguma diferença aí daqui para frente. Vou pedir para a Fabi colocar aqui, gente, o nosso próximo encontro, tá? Agradecer a vocês aí, obrigado pela presença, obrigado para quem ficou nas conversas. As conversas não terminam aqui, continuem fazendo isso dentro aí do dia a dia de vocês, eu acho que é super válido. A gente se encontra novamente aqui no dia 15/9, tomem aí a agenda para colocar aí no material de vocês, né, no calendário de vocês. A gente vai fazer a divulgação de quem vem compartilhar com a gente no dia 15/9, mais um pouquinho de conhecimento aqui, mais um pouquinho sobre inovação. E para os cofacilitadores, obrigado por estarem aí. Recolham, por favor, pessoal, as anotações que o pessoal fez. Quem estava no remoto é mais fácil, né? A gente vai tomar nota aí com os cofacilitadores, o que eles anotaram. Quem tiver no presencial e tiver acesso aí às folhas, tomem as folhas aí um pouquinho com o pessoal para a gente poder começar a também documentar e também trazer assuntos que foram ditos aqui como pauta de trabalho, né, para todos vocês. Beleza? Muito obrigado, gente. Até dia 15, 9h30, a gente está aí de novo com todos vocês. Um abraço. Fechou? Valeu. Obrigada, Tchau, pessoal. Tchau. Bom dia. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa semana a todos. Forte abraço, boa semana, até mais.